A seguir, o Livro dos Espíritos. Sexualidade, sofrimento, dor, obsessão, tristeza, depressão, ansiedade, luto. Ninguém está imune à tristeza, à desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso, é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma. Sem julgamentos, sem medo. Precisamos de equilíbrio e disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda é muito importante. Atendimento fraterno. Na Casa Espírita, você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O Samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp 14 99803 8632. O atendimento é individual e gratuito. Do Livro dos Espíritos. Hoje eu percebi pela cara de decepção geral ao me ver aqui ao lugar do Serginho. O Serginho não está muito bem, então eu vim substituí-lo, né? Caso quiser ir embora por decepção, ainda dá tempo, né? Mas vamos iniciar hoje um capítulo novo. Mas antes de qualquer coisa, vamos pedir o amparo da espiritualidade superior, afinal de contas, o trabalho é orientado por eles, né? E nós somos meros instrumentos da manifestação bondosa desses nossos irmãos, né? Então, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrando em sintonia com essa energia luminosa dos nossos irmãos espirituais, para que, ao longo de nossa reunião, os conceitos aqui trabalhados possam ser assimilados pela nossa mente, sentidos pelo nosso coração, mas principalmente que possam se transformar em ações da nossa renovação íntima para nos facilitar a caminhada rumo a Jesus, e que eu possa, nessa manhã, transmitir de forma mais fiel possível a orientação dessa doutrina que vem iluminando e amparando a tanta gente. Que Deus nos abençoe. Bom, hoje nós iniciamos o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal. Retorno à vida corporal. Eu sempre falo aqui, e vocês já estão até chateados, já sabem, o João vai falar disso.
O importante não é a questão, não é a pergunta ou resposta. É importante, sim. Mas o importante, o essencial é o conceito. Vocês entendendo o conceito, vocês aplicam isso em qualquer parte. Tá? Então, retorno à vida corporal se pressupõe o quê? Porque muita gente dentro do movimento espírita traz a alusão que, ao desencarnar, vai para o mundo espiritual, né? Vai ficar lá nas colônias, ad perpetuum, né? Para sempre. Uns vão querer ficar olhando a face de Deus para o resto da eternidade, outros vão dormir no Senhor, enfim. Mas, em realidade, 99% da população humana, encarnada e desencarnada, vinculada ainda à Terra, necessita voltar. Necessita voltar. E por quê? Por quê? Eu dou a pergunta, vocês dão a resposta, tá bom? Tá vendo? Serginho era melhor. 115 do Livro dos Espíritos. Existem espíritos bons, nascidos espíritos bons ou maus? Não. Todos os espíritos nascem simples e ignorantes. E vão evoluindo, encarnação a encarnação, rumo à perfeição. O que a gente deduz disso? Enquanto não alcançarmos a perfeição, a gente vai reencarnar. Eu troco a palavra castigo pela palavra consequência. Né? Porque o que é ser perfeito? A escala espírita, lá da questão 100 a 112, na primeira ordem, espírito puro, ele fala o que é um espírito puro. Um espírito puro é aquele que arrancou do seu coração. Não é do coração do vizinho, não é do coração do parente difícil, não é do coração do chefe chato, é do nosso coração, o apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo. E o que acontece a um espírito quando atinge esse grau? Questão 170 do Livro dos Espíritos. O que acontece ao espírito na sua última encarnação? Se torna espírito puro, espírito bem-aventurado. Não volta mais. Tá? Então, o que se deduz disso? Enquanto a gente não alcançar a perfeição, a gente vai voltar. Aí, você vai falar assim para mim, mas está errada essa questão. A última encarnação tem... Eu já vi livros espíritas, espíritos puros reencarnando. Aí encarna não por necessidade de evolução na Terra. Encarna para ajudar. Encarna em missão. Tá? Mas há encarnações em outros planetas. A gente está falando da Terra. A Terra. O nosso lindo planeta azul, que é o menos evoluído do sistema solar. Em outros sistemas, né? Existe. Mas no nosso, infelizmente, a gente está na rabeira. Mas está subindo, está subindo, está subindo. Né? Então, tendo esse conceito em mãos, a gente sabe que a gente vai reencarnar, que você não vai ser você, personalidade. Vamos colocar eu no exemplo. Eu não serei João Máximo para o resto da eternidade. No dia que eu desencarnar, a personalidade de João Máximo vai se somar com todas as outras personalidades que eu tive ao longo dos milênios. E eu vou começar uma nova trajetória para alcançar
esse processo de redenção pessoal. Tá? Então, não tem essa história de você ficar lá no mundo espiritual, ai, graças a Deus desencarnei, agora não preciso voltar mais. Precisa, tá bom? Esse conceito está bem certo? Está bem? Tá. Então, personalidade junto às outras personalidades. A gente aprende psicologia que personalidade não muda. Ela vai vir por lá, mas ela não muda. Né? Tem somatório. Não, na verdade, o termo psicológico de personalidade é muito mais amplo, né? Mas vamos colocar aqui, para o nosso estudo, para a visão espírita, a personalidade é a persona, a palavra grega, tá? Que ela vem de personagem. É a figura que nós assumimos quando encarnamos, tá? Então, eu encarnei João Máximo, com as minhas dificuldades e com os meus méritos. E eu vou evoluindo, evoluindo, evoluindo. Da mesma forma que eu já não sou mais o João Máximo de 15 anos, graças a Deus, né? Na próxima encarnação, eu não serei mais o João Máximo com muitas dificuldades como eu tenho hoje. Espero eu que esteja melhor. Entende? Por quê? Porque o espírito ele avança, mas ele não volta. Ele pode parar na evolução. Pode parar, mas ele não volta. Tá? Então, personalidade nesse sentido aí. Tá bom? Prelúdio do retorno. Prelúdio do retorno. Questão 330. E agora diminuiu a letra. Espera aí. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Olha como é interessante, né? Quando a gente está aqui, a gente tem um medo doido de morrer. Não quer voltar para lá. A gente quer e não quer. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui, quando desencarnar, quer acordar no hospital com os médicos, com os familiares queridos, dando as boas-vindas? Todo mundo quer. Se eu perguntar assim, quem quer ir hoje? Ninguém. Mas não é tão bom, né? Não é tão maravilhoso? Não é nosso destino? Por que tem medo? Quando nós estamos lá, é a mesma coisa. Não é? Ai, meu Deus do céu, só de pensar que um dia eu vou reencarnar, ai. Alguns espíritos pensam assim, não é? Então, se a gente sabe que a reencarnação é uma necessidade do espírito, enquanto não atinge a pureza, todos nós estamos vinculados a esse processo de reencarnação. Como que se dá isso? Né? Eles sabem quando vão reencarnar? Eles a pressentem. Assim como um cego sente o fogo quando ele se aproxima. Sabem que devem retornar a um corpo, como sabem que um dia devem morrer. Mas não sabem quando isso vai acontecer. Sabem que um dia vão reencarnar, assim como todo mundo aqui sabe que um dia vai morrer. A única lei física imperiosa que não tem solução é que um dia a gente vai morrer fisicamente. Porque tudo que é físico nasce, cresce, desenvolve, paga a conta e morre. Não é? Então, a gente tem essa certeza, mas não sabe quando. Né?
No mundo espiritual, é mais ou menos assim. Por que é mais ou menos assim? Porque vai depender do grau evolutivo do espírito. Quanto menos evoluído, mais liberdade de escolha ele tem em relação ao seu plano encarnatório. Quanto mais evoluído, mais liberdade de escolha ele tem quanto ao próprio plano encarnatório. Vamos colocar, por exemplo, eu vou chutar alto, tá? Jesus. Quem que elaborou o plano encarnatório de Jesus? Ele próprio, né? Claro. Não é? Mas quem que elabora o nosso plano encarnatório? São a equipe de trabalho dos setores de reencarnação ao lado daquele que será o nosso mentor espiritual, o anjo da guarda, e a gente pode dar um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, dependendo do nosso grau evolutivo, tá? O nosso grau de compreensão. Porque no mundo espiritual, invertem-se os valores. O que a gente dá muito valor aqui, lá não interessa. O que eles dão muito valor lá, aqui para a gente, tanto faz. Então, se o indivíduo não tem muito certo isso, ele pode fazer um desastre do plano encarnatório dele. Porque daí todo mundo chega lá, vai querer vir milionário, bonito, famoso, não é? Com a saúde perfeita, com a família de anjos. E aí vem. Aí o que acontece? Vem a passeio, não evolui 1 milímetro. Por que não evolui 1 milímetro? Porque nós estamos ainda num grau de desenvolvimento moral em que a gente tem uma dificuldade muito grande de evoluir quando está tudo certo, quando está tudo bem. Né? A gente necessita do contraditório. Por quê? Porque a primeira responsabilidade do bom devedor é reparar a dívida. A gente tem um passado. E no mundo espiritual não é assim, eu derrubo um copo de leite e a empregada limpa. Não. Eu derrubo o copo de leite, eu mesmo limpo. Eu errei, eu mesmo reparo o erro. Então, eu necessito de determinadas situações que vão me conceder a oportunidade de reparar determinados erros em mim. Então, por que eu venho com uma deficiência física? Por que eu venho com um parente extremamente difícil? Por que eu venho com uma situação financeira triste? Por quê? Aí alguns nossos irmãos falam, porque Deus está castigando. Ah, não, porque eu sou um azarado, porque eu nasci sob uma má estrela. Não, porque a cada um segundo as suas obras. Eu errei, eu vou reparar. Não é o outro que vai reparar, sou eu. E eu só reparo naquilo que eu errei. Portanto, você tem um problema de saúde, algum problema você fez no passado que gerou esse problema de saúde. A gente estava até foi quarta-feira que eu tive aqui, foi, né, doutor? Quarta-feira, eu estava comentando a respeito da saúde e da doença. Muitas vezes a gente faz tudo certinho, um regime perfeito, exercício físico, tudo certinho. Só que a gente esquece que na anamnese médica e espiritual, o fator estresse, o fator nervosismo, o fator raiva, o fator mágoa entram na conta. Então, aí isso gera problema, gera doença. Aí eu venho com um parente extremamente complicado. E para eu alimentar o meu orgulho, eu falo assim,
como ele me persegue. Ele é um reencarnado, um obsessor reencarnado na minha vida. Coitadinho de mim. Só que ele só é assim porque eu pisei no pescoço dele e apertei, no passado. Por quê? Porque ele não gosta de mim, porque eu aprontei com ele. É lei de afinidade, gente. Então, por que ele está na minha vida? Para eu ser castigado? Não. Para eu ter a oportunidade de reparar. Transformar uma relação que antes era de ódio em relação de amor. Então, em tudo na vida é assim. Desculpa fazer isso com você no domingo de manhã, mas enquanto a gente não reparar determinadas situações, a gente não sai dessa situação. E Deus não tem nada com isso. Até tem. Porque, assim, o que Deus tem a ver com isso? Nos dá a oportunidade, nos dá os orientadores espirituais para nos orientar, nos intui a fazer o certo. Mas a gente é tão orgulhoso que, não, eu vou por aqui. Filho do céu, você já foi por aqui 512 vezes e quebrou a cara. Tenta por aqui, amado. Eu quero por aqui de novo, que agora vai dar certo. E dá com os burros na água. Né? Então, essa questão de pressentir a reencarnação é no sentido assim, você é obrigado a reencarnar? Sim, não, talvez, quem sabe. Olha para outro, por favor. Tem que reencarnar. Só que, como é que é? Você está lá, sentado, ouvindo uma música, lá no Parque das Águas, né? Tomando um caldinho reconfortante. Você ouve uma voz assim, João Máximo, se apresente ao setor de reencarnação com urgência. É assim? Não, não é assim. Nós, na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, a gente pede para reencarnar. Por quê? Porque a culpa acompanha o culpado. A consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Portanto, sempre que eu errei, a minha consciência vai me cobrar. Vai chegar um momento que toda aquela maravilha que eu usufruo ali vai começar a me pesar. Porque eu vou começar a pensar assim, poxa vida, eu estou vivendo tanta coisa boa, os amigos são tão bons para mim aqui, mas eu ainda tenho que reparar, eu ainda tenho que me acertar. E aí eu peço para voltar. E aí eu vou pedir para voltar para reparar um peso em mim, na minha consciência. Como que eu vou preparar o meu plano encarnatório? O que eu vou pedir para os mentores? Situações que me habilitem ou me permitam reparar esse peso na consciência. E sinto muito, na maioria das vezes a beleza, a fama, a riqueza e os parentes fáceis não estão no cronograma. Né? Logicamente, a nossa possibilidade é sempre não tem outra. Nós somos os culpados e temos que fazer aquilo. Mas vamos supor, nesta encarnação, você nasce com um irmão difícil. Sim. Você faz todos, não é para mim, irmão só. Você faz tudo para melhorar. É. E eu não sei. A tendência da gente se encontrar ficou resquícios ou, entre aspas, você zerou, cada um vai seguir o seu caminho. Aí entra a lei do perdão. Porque você está querendo fazer e o outro não quer. Porque, assim, ó, as pessoas pensam que o perdão é um direito do ofendido. Não é. Perdão é lei. Ah, mas temos que brigar com esse legislador. Então vamos brigar com Jesus.
ele instituiu a lei do perdão na cruz. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. A partir dali, gente, perdoar é lei. Tá? Então, assim, se você tem um problema com alguém, você vai reencarnar com esse alguém. Foi Jesus que falou. Não, Jesus não falou isso, não. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que quer dizer isso? Quando estão os dois encarnados. Para que não suceda que ele encaminhe você ao oficial, o oficial te entregue ao ministro da Justiça e ele te coloque na prisão. E de lá só saia quando pague o último ceitil. O que é prisão? Você fica aprisionado com aquela pessoa que você fez o mal. O parente difícil. Quanto menos você perdoar, quanto mais dificuldade você tiver com essa pessoa, mais próxima ela vai estar de você. Agora, no momento que você perdoa, ou você pede perdão, você quebra o laço. Mesmo que o outro não queira. Como você vai reparar isso se a pessoa não te perdoou? Você vai reparar através da prática do bem. Com outras pessoas, através do bem. Não precisa reparar através do contato com a pessoa, porque a pessoa não quer perdoar. E como a lei do perdão é lei, tem dois problemas aí. Eu erro com você. Você volta meu irmão. Ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho. Inconscientemente, você não sabe disso, mas inconscientemente, toda vez que você olha para mim, você não posso confiar nele. Isso é inconsciente. Tudo que eu faço é errado. Tudo que eu faço é segundo a intenção. Eu não te perdoo. E você não me perdoa. A gente vai encarnar junto de novo. Até perdoar-se. Agora, se eu errei com você, eu peço perdão, eu faço tudo para te ajudar, eu faço tudo para resolver essa situação. E a pessoa diz as palavras de Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos. Eu nunca perdoarei. Paulo de Tarso fala, esse assina a própria condenação. Por quê? Porque eu volto para reparar na prática do bem. Continuo o meu processo de evolução apartado de você. Como você não me perdoou, você vai voltar para reparar com terceiros a falta de misericórdia que você teve comigo. Então, o divino, o lindo da reencarnação é o seguinte: de um lado, uma encarnação, você está atrás do revólver. Na outra, você está na frente do revólver. Em uma, você está tendo a oportunidade de perdoar e não perdoa. Na outra, você vai conviver com espíritos que não perdoam. Aí, por mais que você faça, a pessoa não te perdoa. Entende? Então, é uma lei de causa e efeito. Agora, duas situações. Eu não perdoo e você não me pede perdão. A gente volta junto. Ah, mas eu suportei essa desgraça na minha vida a vida inteira. Um volta para reparar comigo e o outro volta para reparar a falta de misericórdia de não ter perdoado. Quando que acaba isso? Quando pagar o último ceitil. Quando se perdoarem. Não tem conversa. Tá? É duro dar essas notícias assim. A finalidade final do Buda, pelo que você disse, é a perfeição de todos. A gente viver numa comunidade maravilhosa onde todo mundo se ame. É isso? Na verdade, a perfeição é individual. Tá? Porque, assim, existe uma questão dentro do movimento espírita que a gente tem que lutar contra. O vai e para.
Gente, a expressão vai para não existe no movimento espírita. Vai para as regiões espirituais, vai para o umbral. Quando você desencarna, você apenas exteriora, você apenas vai ver no ambiente onde que você está o que estava dentro de você a vida inteira. Aquilo que a gente é. E que a gente esconde as 7 chaves. Se você se esforça por ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa ética, você vai exteriorizar aquilo. Então, você vai se encontrar onde? Em uma região que sintonize com aquilo que você tem dentro de você, uma colônia espiritual. Exato. Agora, se você é uma peste, quando você desencarnar e exteriorizar, aí você vai ver o quê? Vai ver aquilo que os espíritas morrem de medo, um umbral. Mas morre de medo do umbral, mas não morre de medo de fazer as coisas que levam a sintonizar com as regiões inferiores, né? O quê? Não perdoar, guardar mágoa, falar mal dos outros. E aí, vamos parar por etc, etc, etc. Tá? Então, essa questão de pressentir é mais ou menos. Por quê? Porque a esmagadora maioria escolhe quando quer encarnar. 0,111%. Aí tem aquela que é chamada encarnação compulsória. Os espíritos pegam ele nas regiões inferiores e encarnam. Para que ele possa aspirar novos ares. Né? Aspirar novos ares. Ele não pediu, ele encarna. Mas isso é a exceção da exceção. Eu vou contar aqui rapidamente uma historinha. Camilo Castelo Branco, ou Camilo Botelho, seu pseudônimo, no livro Memórias do Suicida. Às vezes dá um lagzinho. Memórias do Suicida. Desculpa, eu vou contar o final. Mas é um livro fabuloso, viu, gente? É um curso de espiritismo isso, viu? O que aconteceu na vida dele? Ele chegou a uma determinada fase da vida dele que ele ficou cego. Não suportando, ele tirou a própria vida. Deu um tiro na cabeça. Depois que ele foi assistido pela Legião dos Servos de Maria, que ele começou a estudar, aprender e se preparar. O grupo que ele vivia de suicidas, todos já estavam encarnando também. Alguns já tinham encarnado e estavam voltando, cumprindo a tarefa. E ele ali com medo de voltar, porque ele sabia que ele ia reencarnar cego. Por quê? Porque quando ele ficou cego, ele se matou. Aí, tinha um amigo dele chamado Mário Sobral. E lá nas regiões umbralinas, ele fazia um grupinho e ficava batendo papo ali. E ali, ele falava a história dele. Ele era o cara, gente, eu acho que ele que escolheu a encarnação dele, porque ele era bonito, era famoso, era rico, fazia direito, ó que maravilha. Era um cara 10, era um cara VIP, família rica, tudo maravilhoso na vida dele. Aí ele estudava em Coimbra. Então, ele se forma, ele começa a trabalhar no escritório que o pai dele monta para ele, começa a ter clientes influentes, casa-se mais por obrigação do que por amor, tem filhos, está tranquilo. Só que ele tem uma mancha moral. Ele é sem vergonha, ele é safado. Ele é libidinoso, ele gosta da boemia. Ele gosta de um bom bordel. E aí ele começa, e ele continua visitando os bordéis como se fosse solteiro. Um dia ele encontra uma prostituta.
e se apaixona por ela, Evelina. Se apaixona por ela de uma forma devastadora. Ela, aproveitando a situação, depena o pato. Eu estou apaixonada por você, a gente vai casar, a gente vai ser feliz pro resto da vida. E aí vai tirando propriedade, vai tirando dinheiro, vai tirando isso, vai tirando aquilo, vai tirando aquilo. Quando ele está depenado, não sobrou uma pena, e isso não está no livro, tá, gente? Isso é tradução minha, tá? Tá bom? Ela abandona ele e fala, olha, eu só aproveitei de você, agora que você não tem mais dinheiro, eu não quero mais saber de você. Porque nessa altura, o pai já tinha deserdado, a esposa já tinha abandonado, então a vida dele está uma coisa. E aí, olha que curioso, Camilo Castelo Branco fala que ela pegou agora um grande, famoso comerciante brasileiro. Falei, o Brasil está em todas. Aí se começa a morar com esse próspero comerciante brasileiro, lá em Portugal. E ele, apaixonado, vidrado por ela, um dia ele sai, esse comerciante vai trabalhar, e ele vai à casa dela. E pede, implora para ela voltar, que ele a ama, que ele não vive sem ela. E ela começa a gargalhar. E naquela loucura, ele pega ela e pega o pescoço dela e começa a chacoalhar, só que ele era muito forte. Ele esmaga e mata ela. A hora que ele vê que ele matou o seu grande amor, ele pega uma toalha de mesa e se enforca, ali mesmo. E aí, nas regiões inferiores, ele fala assim, ele conta a história dele e fala assim, e eu não mereço essas mãos, porque essas mãos mataram um grande amor da minha vida. Ele sempre falava isso. Aí ele decide encarnar. E ele começa o processo de preparação no Ministério da Reencarnação. E aí os orientadores espirituais falam, olha, lá adiante estão os seus colegas. Então, sai lá na varanda e fala para eles, né? Se despede, né? Porque agora você vai reencarnar. E eles ficaram aterrorizados, porque ele levantou a mão, não tinha. Não tinha as duas mãos. Passou 50 anos e Camilo Castelo Branco com medo de encarnar. Um dia ele, numa missão na Terra, com o seu orientador espiritual, terminou e eles falaram assim, e ele falou assim para ele: você gostaria de saber como está Mário Sobral? E ele nunca mais ficou sabendo do amigo. Quero. Eles subiram a favela do Rio de Janeiro, uma casinha de pau a pique. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é melhor nem saber. Um cômodo pequenininho. 2 camas, uma mesa e 2 cadeirinhas. Um homem de aproximadamente 50 anos, sem as mãos, e com uma marca feia, um problema sério aqui no pescoço. O enforcamento, né? Dificuldade de respirar. Aí entra uma moça, dá o remédio para ele, coloca ele na cama. E aí o mentor falou, esse é Mário? É. E quem é esse anjo que está com ele, cuidando? A história é a seguinte, como ele estava vinculado muito a lupanar, a casas de prostituição, ele reencarnou como filho de uma prostituta. E quando a prostituta viu que ele não tinha mãos, jogou na lata do lixo. Uma vizinha do bordel viu e pegou. Ela já tinha uma menina de 8, 9 anos, cuidou dele. Quando a mãe morreu, ela cuidou do irmão. E passou 50 anos cuidando do irmão. E agora, ele ia desencarnar. Faltava pouco para cumprir a missão. E logo depois ela ia desencarnar, porque a missão dela era proteger e amparar o irmão. Quem que era a irmã?
Edelina, a prostituta, que sublimou o amor dos dois. E agora, como que vivem no mundo espiritual? Que eu adoro fofoca de além-túmulo. E aí a própria Ivone do Amaral Pereira, em entrevista, diz assim: e hoje os dois estão no mundo espiritual de mãos dadas. Sublimaram o amor. Então, aí você percebe que depende da pessoa. Por quê? Porque depois que ele viu a história de Mário, o livro, o último parágrafo é assim: diante da força de Mário Sobral, eu quero reencarnar. E acaba o livro. Então, ele levou 50 anos para vir. Ninguém obrigou. Orientava: olha, é bom você encarnar. É bom para você reparar logo isso, se livrar disso e seguir a sua vida. Na conversa de André Luiz com a mãe no Nosso Lar 1, ele fala assim: filho, você quer viver tomando sopinha e caldo reconfortante a vida inteira? Ou você quer caminhar como espírito livre? Né? Então é isso aqui. Ninguém obriga você a encarnar. Você que pede. Por quê? Porque o peso da consciência cobra. Não é Deus te julgando, não é Jesus te julgando, não são os mentores espirituais que vão jogar na tua cara o que você tem que fazer. É você que vai perceber isso. Você vai a esse parente difícil e vai: me perdoe. Me perdoe. E você perdoa, e ele perdoa no mundo espiritual. E aí, quando encarna, e cai o véu do esquecimento, e a tendência daquele mal que foi feito ainda aflora, e aí ocorre a antipatia. Não é? E aí ocorrem essas relações que a gente vê aí. Marido e mulher, pau para quebrar. Entre tapas e beijos. É ódio, é desejo, não é? Sim. Eu não vou cantar aqui, pelo amor de Deus. Irmãos que se detestam, pai e filho que não se gostam. Não é? Então, essas relações fazem com que a gente passe por processos de reparação que, quando encarnados, a gente acha que é culpa de Deus, porque a gente, sei lá, tacou pedra na cruz, né? Limpou a boca com o manto santo, alguma coisa assim. Mas não é. São oportunidades de reparação. Doutor? Podemos alcançar o perdão também na vida espiritual. Né? Sim. No livro do André Luiz, Nosso Lar, em 2 oportunidades, ele pede perdão para as pessoas que ele encontrou do lado de lá. Sim, sim. Uma foi o Vieira, a quem o pai cobrou uma dívida e deixou a família na miséria. E a outra foi com uma moça com quem ele teve um envolvimento. Sim. Então, nós temos a oportunidade também de pedir perdão enquanto estamos lá. É. Porque, na verdade, essa questão da intransigência, do não perdoar, ela traz uma certa oportunidade. O perdão traz para a gente uma oportunidade de reparar os nossos equívocos de outra forma, através do amor, através da prática do bem. Quando a gente pega a segunda carta de Pedro, está lá. Todo mundo sabe que está escrito lá, quer ver? Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Quer dizer, você pode reparar o mal que você fez através da prática do bem. Se reconciliando com o indivíduo no mundo espiritual, você pode reparar. Né? Aonde você repara? Aqui na Terra. Mas já não com aquele peso da mágoa, não mais com aquele peso da expiação, mas tendo a oportunidade de reparar através da prática do bem. Um amigo espiritual, certa vez, me disse o seguinte, que só tem 2 líquidos
que lavam a alma: a lágrima do sofrimento e o suor no trabalho do bem. Não tem outro, gente, é isso, né? Então, até quando nós, e aí eu me coloco também, vamos insistir no sofrimento para poupar o nosso orgulho? Hoje é fácil, é só você chegar na pessoa e falar: me perdoe. Você está pegando a chave da sua cela e abrindo a porta. Ah, mas se não me perdoar? Se não perdoar, ela vai ficar presa, mas você está livre. Ela vai ter que reparar a falta de perdão dela, mas não mais com você. Então, essa questão que é muito importante para que a gente analise, né? O processo de reencarnação é uma bênção. Por que eles obrigam a gente a vir para esse mundo terrível? Bom, o mundo é terrível para a gente porque a gente plantou isso para a gente. Não é? Se a gente necessita passar por determinada situação para se libertar, a gente vai passar. A gente vai passar. E nós mesmos escolhemos, muitas vezes, essa situação. Tem um caso, num dos livros de André Luiz, me perdoem, gente, a gente lê tanta coisa que depois é duro achar exatamente a fonte. André Luiz vai visitar o setor de reencarnação, eu não me lembro se é no Nosso Lar. E ele vê um projeto, né, de um corpo. E ele olha aquele... Porque André Luiz, ele tem alguns momentos que ele, né, ele olha para o corpo de uma mulher assim, que é o projeto do novo corpo do espírito. E ele, nossa, mas que linda. Que coisa, né? Que pitelzinho, né? E aí vem o espírito para analisar os últimos detalhes. E ele olha, está tudo perfeito. Mas se eu pudesse pedir uma coisa, pois não, eu não gostaria de vir tão bonita. E ele acha um absurdo que... Como que você não vai querer vir bonita? Ele pensa, né? Porque ele não fala, ele pensa. E aí, olha, então vamos refazer o projeto do teu corpo físico e tal, coloca uma verruguinha ali, coloca um olho torto aqui, uma manquinha ali, acerta, reajusta o projeto, né? E aí ele pergunta, mas por que ela não quer? Porque a beleza foi fonte de queda moral para ela nas últimas encarnações. Então, como ela errou muito, ela tem medo de que a beleza faça com que ela caia de novo. Então, ela vem agora feia, se liberta daqueles espíritos que buscavam apenas para satisfação de desejos, para que ela possa focar exatamente naquilo que importa para ela. E aí, Paulo de Tarso, em sua segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, é Coríntios, não é Coríntias, tá? Coríntios. Ele fala o seguinte: o que é para o soldado perder o uniforme se ele ganhar a guerra? O que é para uma pessoa passar uma vida inteira de dores, sofrimentos e perseguições, se ao terminar essa encarnação ele vai reencontrar a pureza original do seu espírito, né? Então, é essa questão que a gente precisa analisar. Então, eles apressentem, ou seja, eles pedem muitas vezes, ou percebem um momento que é necessário reencarnar. Assim como um cego pressente o fogo quando ele se aproxima, sabe que devem retornar a um corpo, como sabe que um dia vão morrer, mas não sabem quando isso vai acontecer. Veja nessa obra a questão 166. O que é a questão 166? Eu trouxe aqui para vocês. Que assim, eu até sei de cabeça, mas eu sei do meu jeitinho, então quero ler aqui para vocês. Questão 166, da reencarnação.
Como pode a alma que não alcançou a perfeição? O que é a perfeição para nós na Terra? Vencer o apego excessivo à matéria, o orgulho e o egoísmo. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, ou seja, não se tornou espírito puro ainda, acaba de se depurar, acaba de alcançar a perfeição, sofre a prova de uma nova existência, encarnado. Você consegue atingir a perfeição no mundo espiritual? Não. Por quê? Você passa em medicina só estudando, ou você tem que fazer a prova? Você tem que fazer a prova, não é? Então, quando a gente está no mundo espiritual, a gente está estudando, está se preparando para a prova. Uma prova é aqui. Porque lá no mundo espiritual, a gente fala, não, eu já alcancei a paciência. Mas ali você está convivendo com espíritos bons, espíritos que gostam de você, espíritos que têm uma simpatia por você. Você só vai saber se realmente adquiriu a paciência a hora que cair no meio de pessoas que não gostam de você, que te irritam, que têm outras condições, outra visão de vida. Não é? Você quer fazer um curso intensivo para aprender a perdoar? Quer? Perdão é essencial, né? Você quer fazer um cursinho? Não tem cursinho? Você levou bomba no vestibular depois do ensino médio, terceiro colegial. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um cursinho. Então, você passa 3 anos... Opa! Opa, aí, deu? Ok. Então, o que acontece? Você passa 3 anos estudando para o vestibular. Levou bomba. Aí o que acontece? Você se prepara. Em 1 ano, você aprende 3 anos de matéria para passar no vestibular. O curso intensivo para passar no vestibular. O que é um curso intensivo?
E aí começa a pesar. A gente começa a perceber o que eu devo fazer para reparar isso. E aí a gente pega a questão, o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo a doutrina espírita. Lá, a última página, o último item é Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que Kardec relaciona os fundamentos da justiça divina. Ele coloca lá no artigo 16 assim: o arrependimento, não obstante ser um grande passo, não por si só não apaga a falta. É necessário o arrependimento. Não devia ter feito. Não vou fazer mais. A expiação, que não é a expiação que estamos habituados, provas e expiações. A expiação que a gente está acostumado é: você errou, você vai encarar as consequências desse erro. Isso é expiação nesse sentido. Expiação que Kardec está falando nesse sentido é o seguinte: é a dor moral de perceber que errou e ainda não reparou. É o peso na consciência. E a reparação. Tá? Se você vai tentar pedir perdão e reparar com a pessoa não aceita, o problema é dela. Você pode reparar através de outros, através da prática do bem. Mas se a pessoa te aceitar, se tem algum problema com o vosso irmão, chama seu irmão em particular e conversa com ele. Se ele te ouvir, terá ganho o vosso irmão. E aí vai ao altar e oferece, porque esse é a oferenda mais agradável a Deus. Então, essa relação da nossa responsabilidade que o orgulho não nos permite ver. Você perdoa, mas o outro não te perdoa de jeito nenhum. Olha, ele pode se tornar uma pessoa? Pode. E daí? Eu já perdoei, já disse que ele não vai. Só que aí você não compreendeu o mecanismo da obsessão. Kardec fala o seguinte, capítulo 23 do livro dos Médiuns. É o capítulo inteiro ele fala de obsessão. O que ele fala que é a obsessão? A obsessão é a imposição de uma mente sobre outra mente. Uma pessoa, encarnada ou desencarnada, que impõe a sua vontade a outra pessoa. Isso. Qual o fator essencial para que o processo de obsessão se estabeleça? Sintonia. A pessoa não te perdoa, se torna obsessor, ela vai atrás de você. Se você não está na mesma faixa de sintonia dela, como ela vai te obsediar? Aí Chico Xavier, no jeito simples e brejeiro que só o Chico tinha, fala o seguinte: obsessor não pula muro, só entra em porta aberta. Mas ele tenta te prejudicar de todas as maneiras. Só se não tiver sintonia. Não, garanto. Eu garanto, assim, ó, eu não garanto, olha, nem por mim eu ponho a mão no fogo. Mas eu garanto o seguinte: se você se manter em uma sintonia elevada, ele não entra em sintonia com você. Mas o mal é pernicioso e é intrigante. Ele tenta te pegar, não consegue, ele vai em alguém próximo a você que está em sintonia baixa e começa a influenciar ele para te pegar. Depende. Você vai manter a vibração elevada? Você vai perdoar? Vamos imaginar. O obsessor não gosta de mim. Ele vem me perturbar. Eu estou em oração, eu estou no trabalho no bem, eu estou me policiando para não errar. Ele não tem acesso a mim. Aí ele vem no meu irmão, que é meia boca, moralmente. É um exemplo, viu, mano? Então, ele começa a instigar o ódio no meu irmão.
Ele faz ele lembrar todas as pisadas na bola que eu dei com ele. E começa a ruminar. Aí meu irmão vem e descarrega toda aquela baba venenosa. Ele vai me pegar? Ainda não. Vai depender de como eu reagir. Se eu chegar ao meu irmão, depois dele despejar a baba venenosa, e falar, eu te perdoo, não pega. Mas aí tem que ser santo. É exatamente por isso que santo não sofre obsessão. Mal, você possa tenha sido alguma coisa do encarnação de pecado. Sim. E você percebe pelo fato de a doutrina, você percebe que tem algo de vidas passadas, que você não tem esse acesso. Sim. Você não tem esse conhecimento. E isso que você está incomodando. Você pode perdoar, perdoar o quê? Com qual sentimento você vai perdoar? Mas isso que é lindo dentro do sentimento do perdão. Você, com o conhecimento espírita, você não precisa necessariamente saber o que aconteceu. É só você saber que quando alguém te perturba, você precisa pensar o seguinte: Deus é justo? É. Certeza absoluta. Então, você é forçado a acreditar que tudo, e tudo não tem exceção, tudo que acontece na sua vida é justo. Concorda comigo? Então, diante disso, quando você tem alguém que te perturba muito, ele te perturba muito porque você necessita passar por essa experiência. E qual a necessidade dessa experiência? O perdão. Então, não tem necessidade de você saber o porquê que a pessoa não gosta de você. Aí você... Eu não tenho a mesmo sentimento que talvez esse tipo tenha. Sim, então aí você vai analisar o que é o perdão. O que é o perdão? Perdão é esquecer? Não. Esquecer não é perdão. Por quê? Tudo que nos marca a alma, positivo ou negativo, a gente não esquece. Tá? Quando nasceu teu filho, você não esquece, nunca. Porque marcou a alma. Quando você passou no vestibular, quando você pulou o grau, você não esquece, nunca mais. Quando alguém te pisa muito forte, você não esquece. Mas isso não significa que você não perdoa. O que é perdoar? É lembrar da situação infeliz e não sofrer. Como você faz isso? Orando por ela. Então, assim, quanto mais raiva você tiver da pessoa, mais você vai orar por ela, pedindo a Deus que abençoe, que proteja, que ilumine, porque a luz que você está emitindo a ela cai para você, a cada um segundo as suas obras. Se você está desejando luz para aquele que te odeia, você está recebendo luz. Não é assim? Jesus não falou assim? Olha como Jesus é incrível. Aprendei que foi dito com a lei. Amarás o vosso amigo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o vosso inimigo. Fazei o bem àquele que vos perseguem. Orai por aqueles que vos caluniam e prejudicam. Porque se fizeres o bem apenas àqueles que vos fazem, que mérito tereis? É fácil? Não é fácil. As primeiras orações ao inimigo são com dente cerrada. Deus, abençoa essa desgraça. É assim, mas é um processo que leva tempo. É uma água luminosa que vai caindo numa tina de barro. Gotinha a gotinha. Mas, com o tempo, esse barro vai sendo eliminado, só vai ficar água pura. O problema, a questão essencial do perdão é o seguinte, é sempre gravar na mente. O que importa
é a forma com que eu lido e não o que o outro faz. O que o outro faz é responsabilidade dele. Ele vai ter que reparar. Para que eu não me enrede na teia dele, tem que reparar com ele a falta de misericórdia, eu perdoo para que eu me livre. E ele se vira depois, sozinho. Então, o perdão é isso. Ele é em duas etapas. Primeiro, orar muito pela pessoa que não gosta de você, para que você tenha a força de sentir, de lembrar daquilo e não sentir mais dor. E se a pessoa necessitar de ajuda, você ajudar. Não como muita gente fala, você ainda vai precisar de mim. E quando precisar de mim, aí é a hora. Não. Aí você vira para ele e fala assim, olha, você ainda vai precisar de mim, porque quando você precisar de mim, eu estou de braços abertos. É assim. Olha, gente, quando a gente fala isso, parece utopia, parece coisa de conto de carochinha. Mas, assim, infelizmente, não tem outra saída. Você quer se libertar do sofrimento? Quer? Então você tem que matar o orgulho e fazer o que for necessário para isso. E o primeiro passo é perdoar. 70% do sofrimento humano é causado por falta de perdão. Então, o mal é uma responsabilidade de quem faz, não de quem recebe. Tem situações dentro da doutrina que você fala, mas isso é um absurdo. Uma pessoa, contador em Uberaba, entraram no escritório dele, roubaram tudo. Destruíram o escritório inteiro. E à noite tinha reunião mediúnica com o Chico. Ele foi, o Chico olhou, porque o Chico é dose, né? O que aconteceu, meu filho? Ai, Chico, minha vida está uma luta. Entraram no meu escritório, levaram tudo. Eu não estou passando por uma dificuldade tão grande. O Chico abraçou ele e falou, meu filho, quando a gente está batendo, não dói, né? Mas quando a gente está apanhando, a gente sente, né? Dê graças a Deus por estar apanhando e não batendo. E aí a gente olha essa frase do Chico e acha um absurdo. Mas é preferível você apanhar do que você bater. Ou seja, é preferível você passar pelas consequências do mal que você fez e se libertar do túnel de sombras do que você bater e estar entrando no túnel de sombras. Porque a gente já está numa fase que a gente se esforça por mudar, por ver com outros olhos as porradas que a gente recebe da vida dos outros. Porque a gente sabe, no fundo, que tudo isso é consequência minha. Eu que fiz isso. Porque Deus é justo. Ele não permite que eu passe algo que eu não necessite passar. Então, eu estou passando porque eu necessito aprender com essa experiência. E se eu não aprender com a experiência? Capítulo 5, Instruções dos Espíritos, primeira mensagem, Espírito Lacordaire, o bem e o mal sofrer. Terminando, você vê lá. Lacordaire faz uma análise da seguinte. Por que Jesus falou bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, se o mundo é um mundo de provas e expiações e todo mundo, de uma forma ou outra, chora? Seria mais fácil falar, todos vocês serão consolados, porque todo mundo chora. E aí ele dá olha, essa é uma porrada. Ele fala, porque nem todo mundo sofre bem.
O sofrimento é uma experiência que você passa para avaliar o seu grau de evolução. Para ver se você já matou dentro de você o mal que gerou esse sofrimento. Se você sofrer bem, ou seja, com força, com perseverança, com fé, com resignação, venceu a prova, terminou a prova, segue adiante. Sofreu mal, ou seja, não matou dentro de você o mal que gerou a prova, como? Revolta, reclamação, reclamando de Deus, reclamando do mundo. Eu sou uma vítima, todo mundo me persegue. Terminou a expiação, o que acontece? Você venceu a prova? Você aprendeu alguma coisa com aquilo? Não. O que acontece com o aluno quando não aprende o mínimo da matéria? Repete. Bom, pelo menos na minha época. Hoje, né? Repete. Então, o que acontece? Se você passou por uma determinada experiência dolorosa e não tirou daquilo o proveito necessário, você vai repetir a experiência. E aí a gente olha no momento de repetir a experiência e fala, por que Deus está me castigando? Deus não está castigando, meu Deus do céu. Está te dando uma oportunidade de reparar de novo. Por que você está passando de novo e de novo por isso? Porque você é orgulhoso demais para perdoar, para aprender com o erro, para perceber que o sofrimento de hoje é consequência do mal que ainda existe dentro da gente. Joana de Anjos fala assim, isso está no livro e no filme. O livro Semeador de Estrelas, de Sueli Calda Schubert, e no livro dele, Mensageiro de Luz. Lá no finalzinho do filme, no momento que ele se acerta com o seu obsessor, Joana de Anjos vira para ele e fala assim, continua no caminho que você está, porque você vai perceber que as pessoas, situações e dilemas que você passou na vida foram só oportunidades que você teve de evoluir. Porque tudo na vida se restringe, sempre se restringiu a você e a Deus, não a você e aos outros. Entende? Nós voamos tanto fora do processo de reencarnação, da questão 330, né, gente? Hein? Não é, doutor? Aí, olha, a 330A e B ainda, olha, eu queria fazer pelo menos mais duas, mas não vai dar tempo. Então, não, louco, tem almoço ainda hoje. Brincadeira, gente. Eu que faço a comida em casa, pensando o quê? Então, vamos encerrar. Temos alguma questão sobre isso? Alguma questão a respeito da questão? Quando você fala em irmão sanguíneo, irmão, né? Uma família que você tem irmão sanguíneo, tem um adotado. Não tem função diferente nenhuma em relação porque uma pessoa que foi adotada está nessa situação com esse cara. Eu teria que passar. Assim, ó, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo intitulado Honrar Pai e Mãe. E lá tem uma mensagem intitulada Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Todos, e eu sempre coloco isso, todos, não tem exceção, todos os espíritos encarnados que estão no seu grupo familiar mais íntimo necessitam estar com você. Independentemente se são consanguíneos, ou adotados, ou agregados, ou o que for. A espiritualidade sempre dará um jeito desse indivíduo adentrar no teu círculo íntimo. Por quê? Por necessidade, ou de reparação, ou de auxílio. No livro E a Vida Continua, a história de Evelina e Ernesto. É uma história longa, eu não vou estragar mais um final de livro, mas, assim, tem um casal
que já está numa idade um pouco mais avançada, já não vai ter condição de ter filhos. Um espírito pede para vir com eles. Para vir com eles. Só que eles já não têm condição mais de ter filhos biológicos. A espiritualidade acerta todas as situações para que eles adotem a criança. Então, eles moram numa fazenda, uma moça engravida e acaba abandonando a criança e tal, e fica ali com eles. É intuída, já que vai abandonar, a intuída a entregar para eles e eles cuidam. Não tinha como ser filho, vem como agregado. E vem. Por isso que nós falamos, em nossa vida, aquilo que a gente precisa passar, a gente vai passar. Aquelas pessoas que precisam estar conosco, vão estar. Não importa se são consanguíneos, se são agregados, se são próximos, distantes, eles vão se aproximar no momento que for necessário. Nada é por acaso. A grande questão não é o mal que nos fazem, é a forma com que nós reagimos ao mal que nos fazem. Tá? Mais alguma questão? Está tudo certo? Então, vamos encerrar com uma prece e aí partirmos para o nosso passe. Então, eu agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso divino amigo, aos trabalhadores espirituais do Bom Samaritano, por mais essa oportunidade, e rogamos que nos abençoe, que essa nossa reflexão, que compartilhamos juntos, possa nos fortalecer a alma, para, na luta diária contra o nosso orgulho e egoísmo, possamos vencê-los e começar a seguir Jesus, não apenas com as palavras, mas com o coração. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe. O espírito foi criado com uma característica muito legal. Muito legal. A imortalidade. Que Kardec, ele está tratando de um assunto que realmente aguça a curiosidade de todo mundo. E eu quero muito nessa prece, que todos os irmãos que vão ouvir lá agora. Então diz lá, em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12, tá, pessoal? Na realidade, há um critério
né, para a gente alcançar esse reino dos céus. Aí Kardec já colocou para a gente, nesse item, esse sentido evangélico. Aquela missão que Jesus nos deixou, que é a evolução do planeta Terra. Que está interpretando essa fala de Jesus. O tema do nosso estudo dessa noite, lá dentro do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem, que é a parábola do bom samaritano, ela é descrita apenas no Evangelho de Lucas. E realmente, lá dentro do capítulo imortalidade. Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no canal.